Olá, queridos e amados irmãos, professores e alunos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Foco na Lição. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2023. Estamos abordando a terceira Epístola Universal do apóstolo João. Nós estamos na segunda lição e o tema deste trimestre tratará algo importante, a Epístola de João, instituindo um discipulado baseado na verdade, no amor, no fortalecimento dos laços de fraternidade cristã. Nosso comentarista, pastor Alex Cardoso, que é pastor presidente da Assembleia de Deus do Parque Esplanada, Adebrais Parque Esplanada e Embu das Artes. O que vamos estudar nesta terceira epístola é baseada pelos 15 versículos que a epístola endereça ao presbítero Gaio. São 14 lições e essa é a segunda que vamos estudar esta semana. Abordará assuntos relevantes e importantes. Já citei no foco da lição passada, serviço, amor, exercício cristão, liderança, atributos que são competentes à boa saúde, ao discípulo de Cristo, a característica de um bom discípulo, ou seja, algo muito amplo e de efetividade para o reino de Deus e principalmente para cada um de nós discípulos, tanto professores quanto alunos. Lembrando a vocês que todos os temas tratados, eles são condizentes à questão do discípulo. Não vincula única e exclusivamente a figura de um líder, como um pastor. Lembre-se que a missão foi dada a todos nós e Deus distribuiu os seus dons e dando a confiabilidade a cada um. Entretanto, todos nós vamos ter que prestar contas a Deus dos nossos atos, bem como também das nossas omissões. Como discípulos verdadeiros, nós precisaremos estar mediante aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero lembrá-los que o Foco na Lição tem o objetivo de apresentar de forma resumida um panorama contendo as 14 lições. Portanto, aqui nós aprendemos, nós damos subsídios para que você cresça e desenvolva. Trataremos hoje sobre a lição de número 2, que nos fala sobre o verdadeiro discípulo de Cristo serve pessoas e não a si mesmo. O texto áureo é baseado pelo que diz a terceira epístola de João, verso de número 5, que nos trata dizendo: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e com os estranhos. A verdade aplicada é: com Jesus devemos abundar em amor e assim sermos servos uns dos outros. O objetivo da lição é mostrar que o poder está em servir ao menor, expor o verdadeiro sentido do serviço cristão e ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. O texto que usaremos por base é Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Vamos à introdução. Jesus, ele é o maior, melhor e o mais excelso, sublime, perfeito exemplo para todos nós. Tanto como Senhor, mestre, discipulador, bem como aquele que serviu ao próximo. Ele é o Deus que deixou a sua glória ou esvaziou-se de si mesmo para servir com a própria vida. A Bíblia vai dizer isso, mostrando que houve um verdadeiro poder de entrega. Um discípulo, quando tem este cabedal de servidão, ele pode ser qualificado como exemplar. O nosso maior exemplo de servo cumpre-se em Cristo, pois ele foi fiel até a morte de cruz. No ponto 1, abordaremos o que é servir. Servir é ser obediente a Deus, é seguir uma vocação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58 nos diz isso. É amar os irmãos e até os estranhos. É imitar a Jesus e tê-lo como fiel modelo a ser seguido. Fazer o que Deus manda é importante.
Deus espera de nós, os seus discípulos, que sirva a Ele com excelência. E a palavra excelência não ofende ninguém. Precisamos trabalhar para Deus e fazer o que Ele manda. Algumas características revelam aquilo que nós somos como discípulos de Deus. Humildes. Quando somos humildes, apresentamos um grande sinal que de fato seguimos a Cristo como Ele quer. A humildade de Jesus é um dos grandes destaques da sua liderança. Mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Jesus se humilhou, fazendo-se ser um homem, porque Ele amava, e esse amor é que fez Ele obedecer o plano divino do Pai. Por amor, Deus enviou Jesus Cristo para salvar. João 3,16. E o Filho, em obediência, cumpriu o seu chamado, dando a sua vida por todos nós. Efésios 5, do 1 ao 2. O ponto 2 vai nos orientar quem devemos servir ou a quem servir. O discípulo de Cristo demonstra inteiro amor a Deus enquanto serve diversos grupos de pessoas, ou seja, a eclésia, a comunidade, que carece tanto da sua assistência espiritual quanto social e também de um devoto amor. A Deus, nós precisamos servi-lo com inteireza de coração, cumprir com alegria, com dedicação, as tarefas que nos foram confiadas, que nos foram dadas. A mensagem é simples: fazer aos outros aquilo que Deus quer que nós façamos, servir. Ao povo nós necessitamos trazer a qualidade do serviço. Essa qualidade do verdadeiro discípulo é mensurada pelo amor demonstrado aos outros. Ser um verdadeiro discípulo é considerar as pessoas superiores a si mesmo. Filipenses 2,3 vai nos ensinar. A igreja ela é formada por pessoas, então servi-las também é servir a Deus. O apóstolo Paulo ensina que o amor fraternal e a honra devem ser regras nesse serviço a toda a comunidade cristã. No ponto 3, compreenderemos o chamado para servir. Não tem nenhum exemplo maior do que este, Jesus. Jesus não deixa sua glória, mas Ele esvazia-se de si mesmo para servir-nos. Ele é a própria explicação da missão que Ele quer que nós façamos. Ele é o exemplo. Ele disse a todos nós que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Ele fala ainda que o servo não é maior do que o seu senhor, em João 13,16. Por isso ele indica-nos que também fomos chamados para servir. Como um diácono que serve à mesa em Atos 6, nós vemos essa instituição do diácono na Igreja de Cristo com a necessidade de fazer com que os discipuladores pudessem passar um tempo maior servindo também a igreja. O termo diácono vem do grego ministro, que quer dizer servo, ajudante. Então, há espaço para todos, não só para o pastor. Aliás, a Bíblia equipara a figura pastoral à necessidade daquilo que Deus exige de nós. Como um pastor que cuida do seu aprisco, o discípulo precisa exercer esse chamado a estar, assim como o pastor, cuidando também do rebanho de Cristo. Assim como o pastor de ovelhas que zela, nós, discípulos, também precisamos, discipuladores, precisamos zelar, apacentando as ovelhas do aprisco de Cristo. Além disso, nós precisamos aprender que o servir, como o samaritano serviu na rua, em ambientes que são contrários à religiosidade. A Bíblia diz que são contra a religiosidade. A Bíblia diz que servir não diz respeito a estarmos somente nas quatro paredes ou na igreja que estamos exercendo a atividade ou ministério, mas mostrar o amor e misericórdia de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Fazendo isso, nós estaremos,
quanto mais próximo de Deus, mais servos, mais dispostos de vivermos o melhor de Deus. Então, concluímos que quando entendemos o significado de servir, estamos conscientes de que este é o chamado que Deus quer, o chamado primordial do ministério cristão, tendo Jesus como nosso principal exemplo. Além disso, compreendemos que o alvo de nosso serviço deve ser pessoas na igreja e também em outros ambientes, e que frequentamos também, seja na escola, no trabalho, no serviço, em qualquer lugar, precisamos assim desempenhar, não servindo somente aqueles que são de casa, mas servindo a todos com amor, como Jesus nos serviu. Assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos. A próxima lição será a lição 3, que trataremos sobre o verdadeiro discípulo de Cristo, exerce o seu chamado em amor. Lembrando a todos que o PDF com o plano de sugestão desta aula estará disponível aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Se você tiver interesse, baixe, faça bom uso. Deus te abençoe. Boa aula, até o próximo Foco na Lição.